maratona que implicou criar e lançar o seu negócio, a Anitta sente-se tentada a pôr pés ao alto e desfrutar. Mas, na verdade, tudo não passou de uma fase de treinos, o aquecimento para a mais longa das maratonas. Monitorização de resultados, execução e adaptação de planos, gestão dos recursos, otimização dos processos, otimização do modelo de negócio, não esquecendo da gestão de si mesma, da sua energia e do seu propósito. No último episódio da série A Anitta Empreendedora, falamos sobre o dia-a-dia do negócio, numa ótica menos operacional e focando no seu objetivo último de nos proporcionar a liberdade que tanto nos fascina e move desde o dia em que decidimos tornar-nos empreendedoras. Olá, Eli. Olá, Dili. Olá, Rita. Olá! Então, agora já lançámos o nosso negócio, isto é uma grande excitação. Como é que agora avançamos? Como é que fazemos um negócio que nos sirva a nós e que não sejamos nós a servi-lo constantemente, portanto não seja um servidor da nossa energia, mas que seja um negócio que não só serve o nosso público, porque traz valor ao nosso público, traz valor à nossa comunidade e traz-nos valor também a nós. Em primeiro lugar, eu acho que a gente pode dizer já que não acertamos à primeira. Podemos sempre ir alterando pequenas coisas para aproximar cada vez mais a máquina daquilo que nós pretendemos. Eu acho que vocês são mais experts que eu neste tema, mas pelo menos eu, comparando com trabalhar à distância, o que acho que é mesmo necessário é a criação de rotinas e a criação, ou seja, de termos muito claro, o que pronto, no meu caso é um bocadinho mais fácil, mas eu acho que quando a pessoa tendo o seu próprio negócio, o tempo, como é óbvio, podíamos dedicar, pronto, cá não as 24 horas do dia, mas 16 horas do dia só ao trabalho, mas como é óbvio chegamos depois a um momento em que iríamos explodir. Portanto, acho que é importante ter bem claro as horas que vamos estar a trabalhar ou não, e não tentar fazer um misto e estar sempre conectado, porque aí sim as coisas acabarão por nos desgastar demasiado. Eu acho que tens imensa razão nas rotinas, mas eu atrevo-me a completar com mais uma coisa, que é rotinas e sistemas. Portanto, há uma série de coisas, tarefas que nós temos que fazer que são absolutamente repetidas e repetitivas. Portanto, temos de criar sistemas para dar resposta, e a melhor resposta e a mais rápida e eficaz resposta para todas essas coisas que são muito repetidas. Sei lá, imagina, tu já sabes que quando chega um cliente novo, tu vais enviar um pacote de boas-vindas ou vais enviar... Portanto, já sabes qual é o percurso que o cliente novo tem que fazer. E, portanto, tens isso tudo sistematizado, as coisas já são todas o mais automáticas possível. Mesmo que tu não tenhas recurso a imensas ferramentas com subscrições, isso assim, podes, por exemplo, ter documentos já preparados, templates todos preparadinhos, podes ter já respostas, aquilo que os americanos chamam canned responses, que são minutas já preparadas para tudo, porque há uma série de coisas que vão acontecer de forma repetida, reiterada, vai acontecer sempre, desde a pessoa que entra, desde que a pessoa que pede o primeiro reembolso porque não ficou satisfeito. São coisas que vão acontecer e se calhar à primeira vez nós não estamos preparadas, mas é começar logo a sistematizar. Os sistemas são super importantes, até porque nós temos de criar um negócio que não seja dependente de nós. Portanto, imagina que de hoje para amanhã tens uma criança doente ou vais ficar em licença de maternidade ou simplesmente queres fazer uma sabática por uma razão qualquer, tu tens que poder facilmente entregar a pasta a outra pessoa. Eu acho que esse é um ponto fundamental em que pensarmos isto num negócio, criar um negócio próprio como o nosso bebê, não é? Pensarmos isto como sendo algo nosso. Haverá naturalmente uma tendência para controlarmos tudo, tentarmos controlar tudo, ter tudo sobre a nossa alçada, fazermos tudo, e acho que esse pode ser um dos principais erros, provavelmente não consciente, um dos principais erros no início de vida de um projeto, uma das razões também, se não uma das principais razões pelas quais muitas startups falham logo no primeiro ano. Porque tudo bem que, à partida, nós somos quem melhor conhece a essência, o propósito, o produto, mas nós não sabemos fazer tudo. Eu acho que esse jogo de dar um passo atrás, obrigar-nos a aceitar que nós estaremos melhor servidos, o nosso negócio será mais sustentável
se nós formos buscar através de parcerias, através de colaborações, através de contratações, pessoas que trazem competências ou serviços que nos vêm ajudar a automatizar ou a tornar o nosso negócio sustentável, sem estar dependentes única e exclusivamente de nós, de uma pessoa. Acho que esse é um dos exercícios mais difíceis e é um dos exercícios que eu vejo quando trabalho com startups e quando vejo série de novos negócios. Há um apego do fundador, dos fundadores, ao seu negócio, e é natural. Mas eu acho que depois consome tanta energia, causa tanta frustração, são demasiadas horas às voltas, que eu acho que é saudável tentar perceber, saberes todos os aspectos do teu negócio, obviamente, mas não tentar ser tu a fazer tudo isso, porque tal como eu sei que vou fazer criar uma marca, por exemplo, criar um negócio, eu sei quais são as fases onde eu, com menor esforço, consigo entregar, consigo fazer a minha parte. Sei que depois, por exemplo, a parte de execução, a parte de, imagina, identidade visual, a parte de desenvolvimento de plano de comunicação, eu vou demorar mais tempo. Não significa que eu não consiga, mas eu vou demorar muito mais tempo quando há pessoas especializadas nisso que muito rapidamente conseguem fazer com um custo que, apesar de não ser visível, porque o nosso custo, tendemos a pensar que são só horas nossas e não as contabilizamos, e era uma das questões que nós falávamos também quando definíamos o modelo de negócio, que é importante nós contabilizarmos também o nosso valor, não é? O que nós entregamos, o que nós vamos retirar desde o início do negócio. E quando comparamos efetivamente, racionalmente, o nosso valor hora versus o valor hora de contratar alguém, rapidamente vemos que não faz sentido tentarmos fazer isso tudo, não é? E eu acho que é um dos principais pontos de não tentarmos assambarcar tudo, não tentarmos ser one woman show. Sim, acho que esse trabalho é importante também ser feito, ou seja, não no dia zero, como é óbvio, porque se calhar não é quando tens já o estofo financeiro para poderes contratar outra pessoa, porque como é óbvio, tem os seus encargos e riscos também, tens alguém dependente de ti, mas quanto mais cedo for feito, melhor, para evitar depois também que chega um momento em que quase que te custa mais parar e ter que ensinar a outra pessoa e ter que explicar a outra pessoa o teu negócio ou transmitir o conhecimento do que as vantagens que vais ter em ter aquela pessoa. Então, se calhar chegas a um momento em que estás com tanto trabalho e que precisas de mais uma pessoa, ou tens tanto um negócio, depende do que for, se for então agora por acaso tinha na minha cabeça a pensar mais num algo de serviço, até um pouco de consultoria, ou até, pronto, neste momento é de arquitetura, mas tem um caso em concreto, um amigo meu que está nesse momento, nesse impasse, ele necessita de ter alguém a trabalhar com ele, mas está-lhe a custar parar e explicar a alguém e ter que perder esse tempo. Portanto, quanto mais cedo for feita essa chamada de alguém para nos ajudar, melhor. Eu aí gosto muito do esquema de já teres criado sistemas para fazer as coisas. E depois há um software que eu acho muito útil, que é o Loom, L-O-O-M, depois pomos nas show notes. O Loom é um software online que grava o nosso ecrã. Eu gosto muito imagina, aliás nós fizemos isso aqui também na Anitta no trabalho, para explicar procedimentos, como por exemplo, como publicar o episódio, como organizar o Trello, como não sei o quê, todas essas coisas que já estão sistematizadas. Fizemos uns videozinhos, criámos uns links que arrumámos também no nosso Trello, que é a nossa plataforma onde nós fazemos a gestão do projeto do podcast. De hoje para amanhã, se precisarmos de pedir a outra pessoa que nos faça a publicação, já temos tudo preparadinho, já não vamos perder tempo nenhum com isso. Portanto, o vídeo já está feito, a explicação está feita, e lá está a importância dos sistemas e documentar as coisas, mas só precisas documentar uma vez. Eu também acho que é super importante a parte na contratação, ou às vezes não vamos contratar diretamente para ficar trabalhador dependente da nossa empresa, mas às vezes pode ser ou uma parceria ou pode ser um freelancer, por exemplo. O que eu acho mais importante é nós contratarmos uma pessoa cujas valências sejam diferentes das nossas.
porque podemos muitas vezes cair no erro de querer contratar alguém que seja parecido connosco, tipo, sei lá, porque nos vamos dar bem ou porque não sei quê. Mas na verdade nós precisamos de alguém que saiba fazer as coisas que, nós não gostamos de fazer, nós não temos paciência para fazer e nós vamos ficar muito mais felizes se não tivermos de as fazer. Da minha experiência, por exemplo, quando eu trabalho com... Eu já falei montes de vezes da Joana, que é a minha parceira, colega de trabalho. Nós funcionamos em parceria, não é? Portanto, há projetos que fazemos juntas, há projetos que cada uma faz em separado. Mas, apesar de sermos as duas designers gráficas, apesar de sermos as duas ilustradoras, as tarefas dentro do design que a Joana gosta de fazer são diferentes das tarefas que eu dentro do design gosto de fazer. É ótimo trabalharmos juntas porque ela dá resposta a umas coisas com muito mais facilidade e eu dou resposta a outras coisas com muito mais facilidade. E é muito importante, quando estivermos a fazer crescer a nossa equipa, a procurar pessoas que nos apoiem, que sejam pessoas que venham a responder a pontos fracos nossos. Até porque, ainda voltando atrás, este projeto não é o nosso bebê, não é o nosso filho. É uma coisa que nós criamos, é uma máquina com a alma que nós lhe quisermos dar, é certo, mas é uma coisa que é para servir a nossa comunidade, para servir os nossos clientes, para nos servir a nós. Não é um bebê, não é nosso. Numa fase inicial, eu acho que assume também muita importância esta abertura ou esta procura de quem tenha uma experiência que seja complementar, que seja diferente da nossa e que nos possa aportar conhecimento e experiência que nós não temos nas mais diversas áreas. E há um passo, há aqui uma forma que eu acho que acabamos por não abordar muito e pensamos, e nós próprios saltamos quase imediatamente para a questão da contratação, das parcerias e da operacionalização. Mas há um aspecto, há aqui uma forma de trazermos esse conhecimento, essa experiência, através da mentoria, através de acesso a comunidades de conhecimento, através de acesso a entidades ou instituições, onde vários profissionais, várias pessoas com experiência de negócio, com experiências noutras áreas, com experiências mais técnicas ou menos técnicas, mais de gestão, estão dispostas, muitas vezes, a fazerem esse apoio, em darem a sua perspectiva, não necessariamente sempre numa ótica sem custos, muitas das vezes em troca de participação de capital, algum tipo de compensação, outras vezes mesmo porque querem dar de volta, porque já alguém fez isso com eles no início dos seus projetos. Mas eu acho que a parte da mentoria é extremamente importante e aporta um conhecimento absolutamente brutal para qualquer fundador. Vai trazer aqui uma série de ensinamentos, vai trazer aqui uma série de watch-outs. Tenho atenção a este ponto que provavelmente, não é? Quando eu comecei foi algo que eu não tinha considerado e que entretanto aprendi. Portanto, neste momento eu acho que há tanto acesso, tantas pessoas disponíveis e há acesso a tantos mentores em potência, que seria quase um crime não aproveitar, que realmente trazem aqui alguma forma de trazer tranquilidade também, porque nos fazem ver as coisas em perspectiva, porque nos retiram da emoção do fechar, de estarmos aqui no dia-a-dia e só olhar para a operação e para a máquina e para os mecanismozinhos da máquina e dar-nos a perspectiva maior do nosso negócio realmente. Eu acho que isso é extremamente valioso. E também é francamente improvável que os problemas que tu vais ter sejam absolutamente inéditos. Basicamente, os problemas que nós temos são os problemas que os nossos mentores já tiveram também, com um ligeiro toquezinho mais tecnológico, menos tecnológico, mas os problemas essencialmente são os mesmos. Às vezes tem a ver com dinâmica de equipa, às vezes tem a ver com modelo de negócio, às vezes tem a ver com satisfação dos clientes, mas são coisas que são muito normais, são ritos de passagem normais e os mentores já passaram por isso, se calhar mais do que uma vez, e portanto têm uma experiência adquirida que nos podem passar de uma maneira muito mais fácil, em vez de estarmos nós sozinhos a tentar descobrir as respostas todas. Para além disso, falaste também nas comunidades.
outras comunidades de negócios. Há várias, por exemplo, eu pertenço a uma que é What Works, da Tara McMullin. Sobretudo é baseada nos Estados Unidos, é certo, mas também tem várias pessoas a trabalhar fora, e há algumas também aqui na Europa. Mas depois é uma questão também de se pesquisar e de ver qual é o tipo de grupo de apoio, comunidade de negócios que tem mais a ver com o nosso estilo e com os nossos gostos, mas não é de subestimar a importância de, às vezes, marcar um coffee date ou virtual com outra pessoa que esteja a passar por coisas semelhantes, ou encontrar um accountability partner, por exemplo, para ir fazendo sessões de brainstorming ou sessões de ponto da situação, ou mensais, ou aquilo que funcionar para nós. Mas é importante, sobretudo porque quando temos o nosso próprio negócio, existe uma certa tendência para nos isolarmos, e é muito importante nós não emigrarmos para a ilha do empreendedorismo e ficar lá perdidos, sozinhos, solitários, com as nossas bolas de futebol, não era? Do filme do Tom Hanks, e estendermos a mão. Era uma bola de vôlei. Era de vôlei, pronto. E estendermos a mão a outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós, porque é muito mais fácil assim também resolvermos os problemas que nos surgem. E depois ainda, em networking, eu não sei de vocês, mas, por exemplo, conferências e assistir a conferências e falar em conferências, ir a feiras, ir a encontros, são tudo... Bom, a Rita está com um sorrisão, claro, a Ellie torceu-se toda e eu estou ali mais ou menos mais do lado da Ellie, porque não posso dizer que adoro a ideia, mas é super importante também para nos manter, primeiro para conhecermos pares, não é? Para conhecermos as pessoas, para percebermos o que é que está a acontecer também ao nível de movimentos mais globais e, enfim, maiores do que o nosso negócio. E depois porque também é bom, lá está, nós sairmos da nossa jaula, da nossa ilha, e juntarmos a outras pessoas. Estavas a falar do networking, e há uma forma que me deixa muito confortável, que tem sido uma que tenho experimentado em alguns projetos que tenho apoiado, e que me surgiu como, esta é aquela forma de networking onde eu me sinto assim muito à vontade, muito tranquila, que é, alguns dos projetos que eu tenho apoiado, é a criação de um Board of Advisors, em que os fundadores, ou o fundador convidou algumas pessoas de áreas diferentes, com competências diferentes, com experiências diferentes, e têm reuniões mensais ou trimestrais, em que é feito um ponto de situação, há ali um bocadinho de análise de como está o negócio, como não está, quais são os bottlenecks, e depois há ali uma série de sinergias que se vão criando, porque um dos advisors tem conhecimento de não sei o que é que faz, não é? De alguém que faz este serviço e que pode ser interessante porque também está a desenvolver e precisa de parceria, ou está aberto a parceria, e cria-se ali uma sinergia muito interessante, que eu vejo primariamente como isso de trazer aquela mentoria, aquela riqueza para o negócio, mas efetivamente traz soluções para dificuldades, para problemas, para formas de escalar o negócio. Para além da perspectiva, são efetivamente formas de resolver, e além disso, depois também cria-se esse networking quase orgânico, muito dinâmico, porque as pessoas que estão no board depois vão trazendo outros dos seus conhecimentos, não é? E cria-se ali uma comunidade também à volta do negócio, que o apoia e que o faz florescer, não é? Que ajuda de uma forma graciosa a crescer. Pois também é toda a parte de mentoria, quer dizer, que já mencionámos antes, porque a verdade é que a parte do Conselho de Administração acaba por ser quase como uns mentores também, mas também existe depois o outro lado, que é nós também começarmos a dar de volta, portanto também sermos mentores de outras pessoas, também na mesma área que nós, ou em outras áreas,
ou até ligados à universidade, por exemplo, há sempre sítios, todas as interações que vamos tendo com as pessoas vão sempre contribuindo para o nosso negócio, para nós pessoalmente também, e existem os vários níveis diferentes de networking, que acho que já houve um episódio em que mencionei isto, e que acaba, mas aqui voltamos um bocadinho sempre à ideia do networking, tanto acima de nós, mas também é importante lembrarmos dos que estão abaixo de nós, quer ser hierarquicamente ou também de idade. Portanto, muitas vezes, que os mais novos acabam por ter ideias mais frescas, saídas da universidade, ou alguma novidade que nós ainda não estamos a par. Portanto, daí a necessidade e importância também de irmos por todas as idades. E só uma nota que eu acho que é engraçado, como o que estamos, e por exemplo, Billy, tu estás associado a uma empresa americana na parte da comunidade, que é algo que eu acho que, mas eu não posso falar de certeza porque não vivo em Portugal e não trabalho em Portugal há mais de 13 anos, quer dizer, e pouco trabalhei em Portugal, mas acho que existe um bocadinho a ideia e a mentalidade que agora aos poucos estamos a alterar, de não querer partilhar nada do nosso negócio porque vamos estar a revelar os segredos, ou seja, da ideia de não falar com outras pessoas, que isso aos poucos está a mudar, mas é verdade que se calhar encontramos mais essas comunidades no estrangeiro do que em Portugal, e é preciso aos poucos ir quebrando, ir organizando mais eventos, mais encontros e criação também para que seja na nossa própria idioma. Algo que eu vos ia perguntar é um bocadinho em relação à responsabilidade social, se vocês as duas nos vossos negócios fazem algum tipo de trabalho pro bono ou alguma outra maneira de voltarmos, quer dizer, de certa forma, darmos de volta. Eu faço parte de uma série de boards. E desculpa, já agora, e qual é que vê, e a vantagem ou seja, quais é que são os pontos fortes ou negativos? Eu em alguns projetos de apoio sem cobrar, projetos que estão no início, muito em termos de startups, em que, como estou numa comunidade, faço parte de uma AVC e passam por nós muitos projetos, acabo por ter contacto com muitos projetos que estão no início, porque a AVC também é de early stage, acabo por fazer isso e seguindo alguns projetos, de ir aconselhando, indo partilhando conhecimento e orientando em alguns pontos que estão mais relacionados com o tipo de trabalho que eu faço. Tem sido muito interessante porque também me permite sentir-me mais atual, no sentido em que são projetos tecnológicos, por exemplo, ou mais vocacionados para a área tecnológica e permitem-me estar a par do que está a acontecer, de quais são as possibilidades, de quais são as tendências. Permite-me também ir percebendo cada vez melhor como é que os negócios precisam para funcionar. E, portanto, há aqui um lado de aprendizagem meu que também é muito importante, muito recompensador. Por outro lado, há uma série de projetos, há uma série de plataformas que começam a surgir e há uma que eu estou a considerar, que tinha posto para começar para me ligar a partir de setembro, acho que é o We Make Change. É trabalho voluntário, este é a nível internacional e isto são várias pessoas já com certo nível de experiência que se inscrevem como voluntários e apoiam projetos com impacto social ou impacto ambiental ao nível de sustentabilidade. E isto é apenas uma plataforma, mas onde eu acho que me vai trazer alguma satisfação, porque me vai ajudar a colmatar aqui um lado que é como é que eu posso ter impacto a nível social, não é? Como é que eu posso apoiar projetos que fazem o bem, digamos assim, tem um propósito maior. E este é só um exemplo, mas há uma série de plataformas que estão a surgir e que permitem isso, que é pôr os nossos serviços também o nosso conhecimento ao serviço da comunidade e ao serviço do planeta. Respondendo à tua pergunta, sim, eu faço trabalhos pro bono, tenho mais ou menos um valor máximo de horas/investimento que posso fazer para ser sustentável e por isso tenho que ser bastante implacável nas outras áreas
Já aconteceu e vai acontecer a toda a gente e é normal e faz parte. Já aconteceu clientes pedirem-me borlas e coisas assim. E para mim é muito fácil, muito claro que a clientes que trabalham em atividades com fins lucrativos eu não posso dar borlas para as poder dar, precisamente, e não são borlas, é trabalho pro bono com muito gosto, a entidades sem fins lucrativos. Portanto, para mim a regra é, eu faço trabalho pro bono até certo ponto, não é? Para entidades sem fins lucrativos. É a minha regra. Voltando só um bocadinho atrás, que eu queria tocar em 2 pontos ainda do networking. Nós fizemos um episódio com a Rita Oliveira Plica há atrasado, e a Rita depois também nos fez um testemunho do confinamento. Eu vou pôr links para o episódio e para o testemunho dela. E outra estratégia de networking que para mim funciona muito bem e que vi, se não me engano, no podcast da Tara McMullen, em que ela entrevistou uma pessoa que fez esse, até escreveu um livro, eu vou procurar e depois também ponho nas show notes, que é todos os dias fazer um e-mail, escrever um e-mail a uma pessoa que está na franja da tua comunidade, ou seja, na franja dos teus conhecimentos. Na franja pode ser, por exemplo, vocês leram um livro de que gostaram muito ou ficaram com alguma questão ou assim e mandam um e-mail ao autor. E está na franja porque vocês já chegaram lá, já leram o livro, mas não é propriamente uma pessoa que conheçam. E, portanto, é mandar um e-mail por dia a uma pessoa dessas. Se tu enviares um e-mail por dia, ao fim de 100 dias enviaste 100 e-mails. Se calhar... O que ela dizia, o que a autora desta ideia, deste projeto dizia, é que se calhar daqui a 2 ou 3 anos mandas outro e o que tu podes sempre fazer é fazer reply ao e-mail que já enviaste, que é para de alguma forma ir mostrando o histórico que já existe de interações e vais criando uma certa relação de confiança, mais com umas pessoas, se calhar há outras que não leem, que não recebem, ou pronto, outra razão qualquer. Mas se calhar dos 100, com 5, 10 pessoas consegues criar uma relação ou iniciar uma relação que pode vir a ser importante daqui a algum tempo e no entretanto é boa e sabe bem. Nunca tinha pensado em mandar um e-mail a um autor de algum livro que acabasse de ler, mas olha... E por que não é? Nos dias que correm... Até porque a Ana, obviamente, tentaria cruzar-se com a pessoa na rua e abordar diretamente. Como é evidente. Aliás, ela conhece um amigo que a conhece. Se tivermos de repetir alguma coisa desta conversa aparentemente aleatória, eu diria que pensarmos o nosso negócio, como a Billy mencionava no início, como é que vai cumprir o seu propósito de nos trazer aquela tão... almejada liberdade, que era o que nos motivava, né? Uma das principais motivações comuns a termos um negócio próprio. E então, analisarmos o negócio também, e pô-lo a funcionar, operacionalizá-lo, de forma a que ele possa viver sem a nossa dedicação constante, no sentido de estarmos a 200% sempre, permitir-nos conseguir aquele equilíbrio que nós tanto queremos. E para isso eu diria que a grande mensagem de hoje é procurar quem nos possa, quem são os parceiros, quem são os mentores, quem são os colaboradores que nos vão ajudar a criar valor com o nosso negócio e criar valor para a nossa vida. Quero ainda só recomendar, antes de terminarmos, o livro Chillpreneur, da Denise Duffield Thomas, que é toda à volta da criação de um negócio com o caminho da menor resistência. E parece-me uma visão absolutamente maravilhosa também para encerrarmos aqui esta série. Portanto, criar um negócio que nos serve, que seja o mais fácil possível para nós e que seja extremamente bem apoiado tanto pelas pessoas que nos rodeiam como pela comunidade. Eu resumo em 3 palavras o que nós falámos aqui nesta meia hora: sistemas, parcerias e comunidade. E acho que com isso conseguimos ter um excelente negócio e não estarmos 100%, quer dizer, não, estamos 100% dedicadas, mas não nos ocupa 100% do nosso tempo. Boa sorte!
Começa o trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, Liliana Soares, marketeer e estratega em Nautilo.net e no Instagram Alice_in Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, no Instagram como Rita Ana. E agora não é até para a semana, mas até daqui a uns meses. Pois é, vamos a banhos. Uhul! Até setembro, pessoal. Adeus e até breve.